Hildegard de Bingen, A Consciência Inspirada do Século XII, da Regine Pernon. Introdução. Em 1982 era lançado o Livro das Obras Divinas, Visões de Hildegard de Bingen, apresentado e traduzido por Bernard Grossier. O trabalho mais notável, o mais profundo que já apareceu em francês sobre a abadesa Renama, continha um dos escritos da visionária, precedido de um arguto comentário sobre o conjunto de sua obra. O autor, infelizmente, morreria na ocasião do lançamento, uma perda irreparável para todos os que se interessam por uma figura de mulher ainda pouco conhecida entre nós. Fundamental para o conhecimento do século XII, esta monja das margens do Reno, que, num eco, a voz de São Bernardo faz ouvir uma voz de mulher, musical, literalmente. A parte musical é o que melhor se conhece hoje das obras de Hildegard e de alto alcance. Fundamental porque interveio junto às personalidades mais marcantes do seu tempo, papas, imperadores e sob muitos aspectos, como dizia Bernard Grossier. Ela representa a consciência espiritual e política desse tempo. Paradoxalmente, porém, é por seus trabalhos sobre medicina que ela começa agora a conquistar o reconhecimento público, trabalhos singulares para a época, pois são os únicos tratados de medicina ou do que chamamos de ciências naturais, escritos no Ocidente no século XII. A medicina, então, era mais praticada na escola judaica de Córdoba, a de Maimônides, retomada em parte pelos árabes. Outra faceta surpreendente desta monja para a curiosidade universal. Mas a parte mais fascinante de sua obra é sobretudo a sua teologia cósmica, visão de universo ao mesmo tempo ampla e minuciosa, fulgurante olhar atento ao mundo que as magníficas miniaturas do manuscrito de Luca nos permitem apreender em todo o seu esplendor. O presente trabalho, longe de constituir uma biografia de Hildegard, procura apenas focalizar os vários polos, pode-se dizer, de seu pensamento e sua atividade. Por meio do estudo de sua correspondência, ocupa-se particularmente dos sermões que ela pronunciou em diversas catedrais, e não das menores. Trèves, Colônia, Mambert e Mayence. Foi várias vezes chamada a pregar em público e os clérigos que a escutavam pediam em seguida que ela lhes transmitisse por escrito os sermões que havia pronunciado, o que neste nosso século XX talvez seja a nota que mais surpreenda. Como é que uma figura tão extraordinária e tão rica levou tanto tempo para despertar parcialmente a atenção, o interesse que merece? É o que nos convence da falta de curiosidade intelectual, cujos indícios estão em nossa cultura geral. Nos Estados Unidos, na Suíça e naturalmente na Alemanha, Hildegard de Bingen é bastante conhecida hoje, seja qual for o ângulo de abordagem. Aqui procuramos trazer alguns traços essenciais de sua obra e de sua pessoa, desejando que outros sejam atraídos por ela, como nós o fomos, e venham a se empenhar nos trabalhos de envergadura que seria necessário desenvolver para torná-la mais próxima de nós, e que um público mais amplo possa usufruir tudo o que ela nos tem a dizer. O mundo no ano de 1098. 1098. Um vasto frêmito percorre o mundo conhecido, Ocidente e Oriente reunidos. Esse mundo se pôs em marcha, literalmente falando, não por ordem de César como nos tempos antigos, quando armadas inteiras eram mobilizadas para defender as fronteiras entre romanidade e barbárie. Não, espontaneamente, multidões se mobilizaram ao apelo do Papa na Catedral de Clermont, no dia da festa de inverno de São Martinho, 18 de novembro de 1095. Urbano II havia exortado os cristãos a socorrer seus irmãos do Oriente e a reconquistar Jerusalém, a cidade santa.
O decorrer do século só trouxera notícias deploráveis dessas regiões orientais. Pouco a pouco foram tomando conhecimento de que o lugar santo por excelência, o túmulo do Cristo, local, portanto, de sua ressurreição, a Anastasis, havia sido destruído por ordem do califa Hakim. Destruição efetivada em 1009. Precisamente a 18 de outubro, as crônicas árabes anotaram cuidadosamente a data, com a determinação de não se deixar nenhum vestígio da rotunda outrora erguida naquele sítio pelo imperador Constantino. Contudo, as peregrinações da cristandade aos lugares santos não haviam cessado completamente, apenas fizeram-se mais raras, e os que regressavam contavam toda a sorte de horrores sobre as exações e perseguições de que eram vítimas cristãos e judeus. Ao longo dos anos, a situação só fez piorar. Os turcos seljúcidas, convertidos ao islamismo, lançaram-se em vaga sobre a Ásia Menor e varreram os bizantinos, que, em Malazgirt, tentavam abatê-los. Após o que atiraram-se sobre as populações armênias, que massacraram selvagemente e destruíram a capital, Ani. Os sírios não receberam melhor tratamento e a cidade de Antioquia, a despeito de suas defesas defesas imponentes, caiu nas mãos dos turcos em 1084. Multiplicavam-se os apelos de socorro por sobre esse Mediterrâneo, onde os cronistas árabes se compraziam em repetir que os ocidentais já não podiam fazer flutuar uma prancha. A resposta ao apelo do Papa ultrapassou todas as expectativas e desencadeou, através da Europa, um movimento de grande amplitude. Viam-se não somente cavalheiros e senhores, grandes ou pequenos, carregando a cruz, mas também uma massa de camponeses e citadinos precipitando-se em uma aventura cuja extensão mal calculavam, na esteira de alguns pregadores ambulantes, dos quais o mais famoso na França fazia-se chamar Pedro o Eremita, partiam em peregrinação prontos a lutar. Ímpeto extraordinário, fatalmente desordenado, que não poderia levar senão à derrota, depois de progredir e sobreviver à custa de pilhagem. Ao contrário, fica-se surpreso com o espírito de organização demonstrado pelos principais senhores designados por seus pares para assumir a frente do movimento, como na escolha de 13 itinerários diferentes para a travessia da Europa, com reunião geral marcada em Constantinopla. Nenhum chefe de Estado, rei ou imperador parte com eles, o que já seria suficiente para distinguir o que chamamos de cruzadas. O termo, lembremos, só aparece no século XVII, dos empreendimentos de conquista que em seguida vão se suceder na Europa. Uma longa marcha dura 3 anos. Em 1098, os cruzados detiveram-se em frente à cidade de Antioquia, cujo contorno, dizem, comportava 360 torres. É preciso um ano de esforços e de inúmeros episódios em que se misturam a astúcia e a coragem para que a conquistem. Ora, já nesse mesmo ano de 1098, os cruzados em marcha começam a construir em Tarso uma catedral dedicada a São Paulo, originário dessa cidade. Tocamos aí num outro ponto característico desse mundo em ebulição, a paixão de construir. Clermont, cidade em que se realizou o concílio, conta com 54 igrejas por ocasião da estada do Papa Urbano II. Ele, aliás, percorreu um verdadeiro circuito de arte românica em pleno surgimento, pois dessa oportunidade procede a dedicação da igreja de La Chaise-Dieu, consagra o altar-mor da imensa abacial de Cluny, que acaba de ser construída e que é La Chaise-Dieu, né? Enfim, construída e que até a reconstrução de São Pedro de Roma continuará segundo o mais vasto edifício da cristandade. Em seguida vai consagrar a igreja de Saint-Fleur abacial de Saint-Gerard
Hall de Laurac, a Catedral de Saint-Étienne de Limoges e a Abacial de Saint-Sever, na mesma cidade. Depois os novos altares da Abadia de Saint-Sever de Charroux e de Saint-Hilaire de Poitiers, e ainda consagra solenemente a Colegial de Saint-Sernin de Toulouse, a Catedral de Maguelone, a de Nîmes e um altar na Basílica Novíssima de Saint-Gilles-de-Gart, para citar apenas as principais etapas dessa viagem. Nossa, muitos lugares. Que os amantes da arte românica em nossos dias podem seguir à risca. Essa febre de construir é para da expansão urbana. Na mesma época, ampliam-se as cidades antigas, as novas se multiplicam, e isso vai durar mais de 200 anos. A Idade Média dos castelos é também a das cidades, sem falar nos mosteiros que surgem por toda parte. A reforma de Cluny, em 910, deu início a um extraordinário desenvolvimento da vida monástica. Parecia que as invasões dos 200 anos precedentes tinham aniquilado a bela cristandade dos séculos 6 e 7, mas ela renascia ainda mais bela das ruínas. Depois da reforma de Cluny e a de Robert de Moslem, a fundação da Abadia de Cister, precisamente no ano de 1098, vai renovar em profundidade a observância das regras de São Bento e permitir um prodigioso avanço na vida monástica, com o impulso que será dado pouco depois por São Bernardo. Os cartuchos, fundados por São Bruno em 1104, e mais tarde os monstratenses, fundados em 1120 por iniciativa de São Norberto, manifestarão intensamente o ardor espiritual que anima esta surpreendente época. É nesse mundo, em pleno salto, que se situa, em data difícil de precisar melhor, o nascimento de uma menina em uma família pertencente à nobreza local do Palatinado. Seus pais, Hildebert e Matilde, são provavelmente originários de Bermesheim, no condado de Spichheim. Ela é o 10º filho do casal e recebe no batismo o nome de Hildegard. Nascimento sem alarde, numa família cuja nobreza não se traduz em grandes feitos. Nascimento, contudo, se vai revelar singularmente de acordo com a época rica, efervescente dessa virada de século. No ano seguinte, em 15 de julho de 1099, os cruzados vão tomar Jerusalém. Uma menina como as outras, não de todo, porém, pois desde sua primeira infância causa por vezes espanto à sua volta. Numa anedota contada tardiamente, nos autos do seu processo de canonização, ela aparece exclamando diante de sua ama, abre aspas, vê só que bezerrinho bonito dentro dessa vaca. Ele é branco, com manchas no peito, nas patas e nas costas. Fecha aspas. Quando o bezerro nasce, algum tempo depois, constata-se que é exatamente conforme a descrição. Hildegard tinha então 5 anos, e antes mesmo, diz ela, abre aspas, no 3º ano de minha existência vi uma luz tal que minha alma estremeceu, mas por causa de minha pouca idade eu nada pude dizer. Fecha aspas. E prossegue. Abre aspas, no 8º ano de minha existência, fui ofertada a Deus em oferenda espiritual e até o meu 15º ano vi coisas e às vezes eu as dizia com toda a simplicidade, de modo que os que me escutavam se perguntavam de onde vinha o que seria aquilo. E eu mesma me espantava porque do que via em minha alma nem ao menos tinha visão exterior. E vendo que isso não acontecia a nenhuma outra pessoa, escondi quanto pude a visão que tinha em minha alma. Ignorei muitas coisas no mundo exterior, porque estive doente com frequência, ainda no tempo que minha mãe me amamentava e mais tarde, o que prejudicou meu desenvolvimento e me impediu de ganhar forças. Fecha aspas. Hildegard perguntou se a ama via o mesmo que ela. E tendo recebido resposta negativa, tomou-se de pavor e não mais ousou revelar suas visões a quem quer que fosse. No entanto, às vezes no curso da conversa ela falava de fatos que iam acontecer
e evocava, quando possuída por uma visão, realidades que pareciam estranhas aos que a escutavam. Quando esmaecia a força da visão que a fizera revelar noções muito além de sua idade, ela sentia vergonha. Chorava frequentemente e calava-se tanto quanto possível, temendo que lhe perguntassem de onde lhe vinha tal conhecimento. Não ousava dizer mais nada. É de pensar que esta criança de saúde delicada teria o dom da dupla visão, que ora surpreendia, ora inquietava o seu meio. Alguns psicólogos atualmente reconhecem nas crianças uma possibilidade de intuição superior à dos adultos. No caso de Hildegarda, parece que desde a primeira infância suas capacidades excepcionais teriam impressionado seus familiares. Também em nossa época, a mãe de Thérèse Martin, a irmãzinha Teresa do Menino Jesus, muito cedo percebeu na filha certa predestinação. Quando Hildegarda fez 8 anos, seus pais a confiaram uma jovem de família nobre, Jutta, filha do conde de Spenheim, para ser educada. Jutta levava uma vida de reclusa no mosteiro de Diersbondenberg, perto de Aussee, onde moravam, e tomou a seu cargo a meninazinha que demonstrava tão espantosas aptidões. Era uso bastante comum na época confiar uma criança, menino ou menina, a um mosteiro para receber instrução, esse em que Jutta de Spenheim abraçara a vida religiosa. Era um mosteiro dúplice, fundado 3 ou 4 séculos antes por um desses monges irlandeses que, seguindo São Columbano, deixaram sua ilha para semear literalmente a Europa, onde multiplicaram suas fundações. Algumas, como a de Saint Gall, perto do Lago de Constança, sobreviveram sob diferentes formas, até nossos dias. Mais tarde, aliás, Hildegarda vai escrever a vida do santo fundador, diz Bode. Jutta encarregou-se, pois, da educação desta aluna, pouco corriqueira, que lhe confiavam. Os biógrafos de Hildegarda contam que Jutta lhe ensinou os salmos e a tocar o decacordo, instrumento com que se lhes acompanhava o canto. Na época, toda educação começava pelo canto, e pelo canto dos salmos. Aprender a ler, dizia-se aprender o saltério. É provável que se aplicassem a reconhecer nos manuscritos bíblicos o texto dos salmos que haviam memorizado, uma espécie de método global, pois as palavras já eram conhecidas, e ler e escrever consistia em reconhecer e depois reproduzir nas tabuinhas os vocábulos registrados na memória. Hildegarda declarou mais tarde que se aprendera o texto do Saltério, do Evangelho, dos principais livros do Antigo e do Novo Testamento, não lhe ensinaram a interpretação das palavras, nem a divisão das sílabas, nem o estudo de casos e tempos. Jutta teria negligenciado um pouco a gramática, dando atenção principalmente aos textos. A saúde da aluna continuava frágil. Mais tarde, seu biógrafo a descreverá no estilo hagiográfico que se usava então, abre aspas, porque os vasos de argila são experimentados na fornalha e a coragem se aperfeiçoa na enfermidade. As dores de saúde não lhe faltaram e manifestaram-se desde a pequena infância, numerosas e quase continuadas, de modo que raramente se mantinha sobre seus pés. Fecha aspas. Hildegarda abriu-se com Jutta, que se aconselhou com um monge do mosteiro de São Gisborne, chamado Volmar. Esse monge não tarda a se tornar o conselheiro, depois o assistente e amigo de Hildegarda durante quase 30 anos, e ainda vai fazer às vezes de secretário quando veremos a necessidade o exigir. Uma infância doentia e recolhida, contudo iluminada pelas visões guardadas em segredo. Assim foi para Hildegarda o início de sua vida nos limites do mosteiro dúplice de Gisbodenberg, no Vale do Narre. Quando alcançou a idade requerida, desejou tomar o hábito, tornar-se religiosa entre as que viviam no mosteiro. Parecem ter sido bem numerosas sob a égide de Jutta.
Devia ter então 14 ou 15 anos. A maioridade para as meninas era atingida aos 12 anos. Um pouco mais tarde para os rapazes, 14 anos. Como sua infância, a adolescência de Hildegard é recolhida, a de toda monja que segue a regra beneditina. Sabe-se mais ou menos como transcorre a vida dos monges beneditinos no interior dos conventos. O dia é marcado pelas horas canônicas, o dia e a noite, pois que salvo razões particulares ou problemas de saúde, a noite é interrompida pelo ofício das matinas, cantadas pouco depois da meia-noite. A aurora, ou seja, o nascer do sol para monges e monjas, é o momento do canto das laudes, seguido do ofício da prima, primeira hora. Vem geralmente a seguir a celebração da Eucaristia, a missa, depois da qual, na maior parte dos conventos, tem lugar o desejum. Segue-se o ofício da terça, que designa, como diz o nome, a terceira hora a partir do nascer do sol, entre 8 e 9 horas conforme a estação, e um tempo de trabalho até a hora da sexta, de 11 horas a meio-dia, que precede a refeição. O tempo é livre até a nona, geralmente 14 ou 15 horas, quando se retoma o trabalho manual, intelectual, coletivo ou individual. A hora das vésperas designa o ofício do fim do dia, 18 às 19 horas, seguido da refeição da tarde e de um tempo livre. O recreio quase sempre usufruído em comum. Costuma haver em seguida uma reunião em capítulo, assembleia de todas as religiosas na presença da abadesa, após o que, ao sol poente, é a hora do último canto de ofício, o das completas. Então o silêncio deve reinar no mosteiro para permitir a todos o repouso. Ao longo dessas diversas horas, o conjunto dos saltérios, 150 salmos, terão sido cantados no espaço de uma semana. Prece, meditação, trabalho encadeiam-se no decorrer do dia com os preparativos pertinentes ao desenrolar do ano litúrgico, tempo de penitência, como a Quaresma, e o Advento, festas cujas principais, como se sabe, são o Natal e a Páscoa. Sem falar no dos santos, numerosos, sendo as mais importantes a festa da Virgem, a 2 de fevereiro, dia da Candelária, quando se acendem os círios para celebrar a claridade nova do Cristo, luz das nações, que sua mãe apresenta no templo. Jutta morre em 1136 e parece que o número de religiosas congregadas em torno dela no mosteiro Dúplice teria aumentado nesse interim. Imediatamente elas elegem Hildegarda como abadesa, prestes a atingir seu 40º ano. Ainda não sabe que se aproxima do acontecimento decisivo que vai lançá-la num rumo totalmente novo. Hildegarda revelada. Abre aspas. Eis que, no 43º ano do meu curso temporal, toda trêmula de emoção, vi um magno esplendor e ouvi uma voz no céu que me dizia: ó homem frágil, cinza da cinza, podridão da podridão, diz e escreve o que vês e ouves. Mas porque és tímido para falar e pouco hábil para expor e pouco instruído para escrever estas coisas, diz e escreve, não segundo a boca do homem, nem segundo a inteligência de uma invenção humana, nem segundo a vontade de compor humanamente, mas segundo o que vês e ouves de celestes maravilhas vindas de Deus. Repete-as tais como te são ditas à maneira de quem ouve as palavras daquele que o instrui. Expõe-nas segundo a intenção da palavra, tal como ela é intencionada, tal como te é mostrada e tal como te é prescrita. Assim, pois, tu, homem, diz o que vês e ouves, isto não a tua maneira, nem a maneira de outro homem, mas segundo a vontade daquele que sabe, vê e dispõe todas as coisas no segredo de seus mistérios. Fecha aspas. Trata-se de uma ordem decisiva na qual se especifica o papel de Hildegard identificado ao dos profetas do Antigo Testamento, que são a boca de Deus, não fazendo mais do que transmitir o que recebem, sem a preocupação de dar às suas palavras a forma de um discurso, nem de ordenar segundo as regras da lógica ou da dialética aquilo que devem transmitir. Hildegard insiste:
Abre aspas. E de novo ouvi uma voz do céu dizendo: diz, portanto, essas maravilhas e escreve-as tais como te são ensinadas e ditas. Isto se deu em 1141, no 1141º ano da encarnação de Jesus Cristo. Filho de Deus, quando eu tinha 42 anos e 7 meses, uma luz de fogo, de um brilho extremo, vinda do céu, abateu-se sobre meu cérebro todo e todo o meu corpo e todo o meu peito, como uma chama, que todavia não queimava, mas inflamava com o seu calor, de modo como o sol esquenta, onde dardeja seus raios. Fecha aspas. E continua, abre aspas. Eu havia sentido a força de mistérios e visões desde minha jovem idade, isto é, desde o tempo em que eu tinha cerca de 5 anos, de modo admirável em mim mesma. Até agora, entretanto, eu não a tinha revelado a nenhum homem, salvo alguns poucos homens religiosos que viviam no mesmo estado em que vivia eu mesma. De outra forma, eu teria guardado um tranquilo silêncio todo esse tempo, até o momento em que Deus quis manifestar-me isto por sua graça. Fecha aspas. Em seguida, ela dá detalhes aos quais deveremos voltar. Abre aspas. Não tive as visões em estado de sonolência, nem dormindo, nem em êxtase, nem por meus olhos corporais ou por meus ouvidos humanos exteriores. Eu não as percebi em lugares escondidos, mas é estando acordada que eu as vejo com meus olhos e com minhas orelhas humanas, interiormente. Simplesmente em espírito eu as recebo em lugares abertos segundo a vontade de Deus. Fecha aspas. Não é sem hesitações que se recebe semelhante mensagem. Hildegarda fala de sua ansiedade e insiste no caráter muito nítido e imperioso, pode-se dizer, da ordem que lhe é dirigida. Abre aspas. Como se deu isto? É difícil ao homem carnal sabê-lo, mas o fato é que, passada a idade da juventude, tendo chegado a esta maturidade em que se adquire uma força perfeita, ouvi uma voz do céu dizendo: eu sou a luz viva que ilumina o que é obscuro, o homem que eu quis assim, e que introduzi admiravelmente, segundo me aprouve, em grandes maravilhas. Eu estabeleci, além desses homens antigos que puderam ver em mim numerosos segredos, mas eu o derrubei, para que ele não se erga em qualquer exaltação do seu espírito. O mundo não encontrou nele nem alegrias, nem deleites, nem incentivos nessas coisas que lhe são próprias, pois eu subtraí dele toda a audácia e determinação, ficando medroso e apavorado nos seus sentimentos, nos seus sofrimentos, porque ele sofreu na medula e nas veias de sua carne, tendo o espírito e o sentido contraídos e sofrendo grandes paixões corporais, de tal modo que nenhuma segurança pôde permanecer nele. Mas ele pôde se considerar culpado de tudo o que lhe concernia, porque eu enclausurei as ruínas de seu coração por medo de que seu espírito se elevasse de orgulho e glória vã, e para que ele sentisse em todas as coisas medos e dores, mais do que a alegria e exaltação. Assim, em meu amor, ele descobriu em seu espírito o que lhe abriria o caminho da salvação. E encontrou alguém e o amou, reconhecendo nele um homem fiel e semelhante a si, nessa parte da obra que me diz respeito. Isso a fim de que minhas maravilhas sejam reveladas. E esse homem não se recusou, dobrando-se sobre ele, mas indo a ele na elevação da humildade e na intenção da boa vontade que encontrou. Inclinou-se com muitos suspiros. Tu, pois, homem que recebes, não na inquietude de uma decepção, mas na pureza do espírito simples, o que te é dirigido pela manifestação das coisas escondidas. Escreve o que vês e ouves. Fecha aspas. Hildegarda prossegue. Abre aspas. Mas eu, ainda que tenha visto e ouvido essas coisas, porém, porque duvido e porque tenho má opinião e por causa da diversidade das palavras humanas, todo esse tempo, não por obstinação, mas por causa da humildade, recusei-me a escrever, até que fui forçada no leito de dores em que tombei atingida por um flagelo de Deus, de tal modo que fui afligida de múltiplas enfermidades. Eu havia procurado e encontrado, graças aos testemunhos de uma jovem nobre e de bons costumes, e desse homem que eu havia consultado e procurado em segredo, como eu disse, entreguei-me ao trabalho da escrita. Enquanto eu fazia sentido
à grande profundidade da exposição de livros, como eu disse, levantei-me da doença e recuperei as forças. Apenas pude levar a cabo este trabalho consagrando-lhe 10 anos. Nos dias de Henrique, arcebispo de Mayence, e de Conrado, rei dos romanos, e de Cunon, abade de São Gisbord, no tempo do Papa Eugênio, aconteceram estas visões e estas palavras. E eu as disse e escrevi não segundo uma descoberta de meu coração de qualquer outro homem, mas tal como ouvi e percebi os secretos mistérios de Deus. E de novo eu ouvi uma voz do céu dizer-me: clama, pois, e assim escreve. Fecha aspas. A maneira como se exprime a referida visão é bastante surpreendente para nós, logo de início, pelo emprego do termo homo, homem, no sentido de criatura humana, o que pressupõe que Hildegarda foi chamada a ser realmente profeta, boca de Deus, repetindo palavras que lhe são ditadas. Isso ela sustentará por toda a vida, afirmando que nada diz por si mesma, nada que venha dela e que apenas transmite o que lhe diz, a luz viva. Este prefácio do primeiro livro de Hildegarda anuncia claramente o novo rumo de sua vida, uma virada que é descrita e datada com precisão. Ela vai levar 10 anos para escrever essa primeira obra, que intitula Cívias, Conhece os Caminhos do Senhor. O trabalho se estende, portanto, de 1141 a 1151 aproximadamente, mas não será sua única ocupação, longe disso. Nesse espaço de tempo, ela vai realizar vários outros trabalhos, dando início à exuberante atividade que a caracteriza. Alguns manuscritos de Hildegarda são ilustrados, entre eles o magnífico volume de sua terceira obra, conservado na Biblioteca Governativa de Lucca. Contém 10 belas ilustrações de página inteira que reproduzem as visões da monja. Sob a imagem principal, num pequeno quadrado, uma iluminura representa a própria Hildegarda, rosto erguido para a imagem que derrama sobre sua cabeça uma chuva incandescente. Sentada em uma cadeira de espaldar alto, ela tem nas mãos as tabuinhas, de certo para notar rapidamente a visão que lhe aparece e poder descrevê-la depois. Veste uma túnica preta, encoberta por um manto marrom, que deixa entrever uma orla branca, onde as mangas envolvem os punhos de suas mãos. Aqui segura as tabuinhas e aqui escreve. As tabuinhas de cera negra são de formato absolutamente comum, e vence 2 colunas em cada uma, em frente a Hildegarda, e voltado para ela está sentado um monge. Ele escreve sobre um códex de pergaminho e segurando uma tira-linhas, como era costume na época, enquanto maneja sua pena de ganso. Esse monge idoso é sem dúvida Volmar. Em algumas ilustrações, em especial a primeira do manuscrito de Lucca, há uma jovem em pé postada atrás de Hildegarda. Está vestida com uma longa túnica preta, a cabeça coberta por uma coifa da qual se desprende um véu também preto que lhe cai de lado. Trata-se provavelmente de Richardie, a religiosa do convento de Bingen, a quem Hildegarda dizia amar como Paulo amou Timóteo. Tal é a imagem que daqui em diante teremos de Hildegarda. O essencial de sua vida agora é receber e transmitir o que lhe diz a luz viva. O monge Volmar, seu confessor, na certa, por intermédio de Julta, seu primeiro confidente, será seu secretário até falecer em 1165. Deve ter sido por ele que os monges do mosteiro Dúplice de Disdodenberg foram informados da nova atividade da abadesa e das visões que ela recebia, o que não podia deixar de inquietar as autoridades eclesiásticas. No caso, o próprio abade do mosteiro, Gonon, ele comunica o fato ao arcebispo de Mayence, Henri, responsável pela diocese a que pertence o mosteiro. Apesar dos ecos sem dúvida favoráveis quanto ao conteúdo das visões,
Tanto um como o outro experimentam alguma perplexidade. Ora, justamente nesse final do ano de 1147, ouve-se dizer que o Papa Eugênio III vai reunir um concílio em Reims. E, em preparação ao concílio, fará realizar um sínodo em Trèves. Por essa época, os escritos de Hildegarda constituem o início de sua primeira obra, os Cívias. É o momento de submeter aos prelados reunidos e ao próprio Papa o trabalho da religiosa visionária. Grandioso cenário para um sínodo, a cidade de Treves, que hoje em dia gostam de lembrar, é a mais antiga da Alemanha. A Porta Negra mundialmente famosa ainda existe para comprovar. Ela faz parte das fortificações erguidas por Constantino, que residiu nesta cidade até 317 com sua mãe Helena, Santa Helena, no calendário cristão. Naquela época, Treves era a importante metrópole do Império Romano, ativo centro de comunicações, ponto de confluência das legiões que ali acantonavam para conter os assaltos dos bárbaros nas fronteiras e porto fluvial na margem direita do Mosela. Treves permaneceu residência imperial até o fim do século IV, numa magnífico edifício que é hoje a catedral. Ainda se distingue o plano de massa do dom erguido por Constantino, que constitui o núcleo do edifício. 2 vezes destruído pelos francos no século VII e pelos normandos no final do século IX. Fora reconstruído em 1037. A vinda do Papa seria a oportunidade de engrandecê-lo com um novo coro a leste. Nessa mesma ocasião, o arcebispo Hilling reavia o que ainda hoje chamamos de Aula Palatina, antigo palácio de Constantino, então em ruínas, do qual pelo menos uma parte foi restaurada para hospedar os prelados presentes ao sínodo. Para se avaliar a importância desse sínodo, é preciso ter em mente as infindáveis discórdias ocorridas em terra germânica entre papas e imperadores, porque estes não se resignavam a abdicar de suas prerrogativas e dos hábitos adquiridos na época carolíngia, de intervir na nomeação dos bispos e dos abades dos mosteiros. A reforma promovida pelo enérgico Gregório VII só fora aceita uns 20 anos antes, em 1123, quando do acordo que se denominou Concordata de Worms. Ora, o Papa que convocou este sínodo é um cisterciense formado em Claraval pelo próprio São Bernardo. E isso significa que se trata de um pontífice cujo primeiro cuidado do exército de suas funções ainda é a santidade. O concílio que vai reunir em Reims terá por objetivo confirmar mais uma vez o esforço da reforma da Igreja manifestada a partir do Gregório VII. É, pois, uma assembleia importante essa que se distúrbios provocados alguns anos antes pelo cisma de Anacleto, presidida pelo Papa de Roma em pessoa, formam um contraste impressionante com a magra figura da pequena abadesa de um obscuro convento das margens do Reno que se diz agraciada por visões divinas. A pedido do arcebispo Henri de Mayence e do abade Cunon do São Disbod, o Papa ordena 2 prelados que visitem pessoalmente Hildegarda e procedam a um inquérito local sobre sua conduta, seus hábitos de vida e seus escritos. O bispo de Verdun, Auberon,
e seu preboste Aldebert e seguem os dois para São Gisborne. O resultado do inquérito é satisfatório e eles levam a Treves a parte já redigida dos Cívias. Acontecerá então uma cena extraordinária que uns 300 anos mais tarde vai encher de admiração o abade de Spanheim. Jean Retham, um erudito famoso que reuniu mais de 2.000 manuscritos em sua biblioteca e relatou a vida de Hildegard após ter consultado todas as fontes a ela referentes. O Papa, diz ele, leu em público, diante de muitos assistentes, os escritos da Virgem, ele próprio, fazendo as vezes de leitor, expôs uma parte muito importante da obra. Todos os que ouviram os termos dessa leitura renderam, cheios de admiração, graças a Deus Todo-Poderoso. O Papa, lendo diante dessa enorme assembleia a obra da pequena abadesa, até então só conhecida pelos que com ela conviviam, é, com efeito, um espetáculo surpreendente, e se atribui a São Bernardo a conclusão que foi a da assistência inteira. Abre aspas, é preciso impedir que se apague uma tão admirável luz animada de inspiração divina, fecha aspas. Foi em seguida a essa sessão que o próprio Eugênio III escreveu a Hildegard. Essa carta encabeça a classificação da correspondência que daí em diante vai constituir um capítulo de considerável importância nas atividades da monja. É a primeira de uma longa lista, edição da Patrologia Latina, que não é completa, comporta 135 cartas, cada uma com sua respectiva resposta, e não ocupa menos de 240 colunas impressas em tipos muito miúdos. Nós admiramos, filha, escreve o Papa, e admiramos além do que se pode crer, que Deus mostra em nosso tempo novos milagres, e isso quando Ele derrama sobre ti o seu Espírito, a ponto de se dizer que vês, compreendes e expões numerosos segredos. Isso sabemos por pessoas verídicas que dizem te haver visto e ouvido, mas o que deveremos dizer a esse propósito? Nós que possuímos a chave da ciência para podermos abrir e fechar, e que por inépcia negligenciamos prudentemente fazê-lo, felicitamos-te, pois, e nos dirigimos à tua direção, para que saibas que Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Conserva, pois, e guarda essa graça que está em ti, de modo que possas sentir o que te é trazido em espírito e relatá-lo com toda prudência. Cada vez que ouvires, abre tua boca e eu a encherei. Para terminar, ele diz: o que nos fizeste saber sobre o local que previste para ti, em espírito que o seja com nossa permissão e nossa bênção e a de teu bispo, de modo que vivas ali regularmente com as tuas irmãs, segundo a regra de São Bento, na clausura deste lugar. Assim se exprime o Papa Eugênio III dirigindo-se a Hildegard. O último parágrafo exige um esclarecimento. Em algumas palavras, o Papa dá a sua aprovação à transferência das 18 religiosas congregadas em torno da abadesa do mosteiro de São Gisborne para essa localidade em Binhe, que ela tornará famosa. De fato, desde algum tempo tornava-se evidente que sua comunidade já não cabia no convento. Era preciso pensar em outra instalação. Hildegard falou com Abade e com os frades sobre este lugar que, dizia o Espírito Santo, lhe indicara. Tratava-se do Rupertsberg, situado, aliás, a pouca distância de São Gisborne, 25 a 30 quilômetros da confluência do Reno com o Narre, em Binherbroek, perto do pequeno porto de Binhe, no Reno, tomado e fortificado por Drusos, quando da ocupação romana no final do século I a.C. A transferência não ocorreu sem dificuldades. Os monges de São Gisborne aceitavam mal a saída das religiosas.
A transferência não ocorreu sem dificuldades. Os monges de São Disbald aceitavam mal a saída das religiosas, que de fato desmerecia o dúplice mosteiro. Hildegard nunca tinha visto o Rupertsberg, para onde desejava se mudar. Um outeiro que há muito levava o nome de São Rupert, confessor, que ali estabelecera domicílio por direito patrimonial. Ali vivera com sua mãe Berta e ali fora exumado. Seguiu-se um demorado conflito marcado por incidentes em que o maravilhoso não tardou a se misturar à história. Entre os monges, principalmente um certo Arnold, movia implacável oposição à partida das religiosas e incitava os outros a criar obstáculos. Então, certo dia, ele é afetado por um tumor na língua a ponto de não poder fechar a boca nem articular palavra. Exprimindo-se bem ou mal por sinais, faz-se conduzir à igreja de São Rupert, onde promete ao santo não mais se opor à criação do novo mosteiro e, pelo contrário, contribuir para isso. Com seus meios, imediatamente, ele recobra a saúde e é o primeiro a preparar a construção dos prédios, a arrancar as vinhas onde seriam erguidas as casas para receber as religiosas.